ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou a Polícia Federal a instaurar um inquérito para investigar o advogado pernambucano Thomas Crisóstomo por publicações em redes sociais com críticas e ironias ao presidente Lula, à primeira-dama Janja e ao ministro Alexandre de Moraes. A investigação tramita na Justiça Federal em Recife. De acordo com o documento obtido pela Folha, que foi encaminhado por Lewandowski ao diretor-geral da PF, André Rodrigues, o objetivo é apurar se as postagens feitas em 2023 configuram crime contra a honra. As manifestações de Crisóstomo incluíam pedidos de impeachment de Moraes e comentários sobre a empresa Brasil de Comunicação, vinculada ao governo federal. Em uma das publicações, o advogado afirmou que a estatal se tornou um cabide de emprego para a mulher do ex-presidiário, em referência à primeira-dama. Após a repercussão do caso, o advogado se defendeu, classificando a investigação como desproporcional. É absurdo ver o Estado mobilizar tempo e recursos públicos para investigar tweets com pouco alcance e nenhuma ofensa real. Não cometi crime algum, apenas exerci meu direito de crítica, disse Crisóstomo à Folha. O Ministério da Justiça informou que não poderia se manifestar sobre o caso, alegando que o inquérito corre sob sigilo. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal e, ao final, encaminhada ao Ministério Público Federal, que concluiu que Crisóstomo cometeu o crime de injúria contra o presidente. Segundo o parecer do MPF, o advogado teria agido com a intenção de ofender o decoro de Lula ao chamá-lo de ex-presidiário. A procuradora da República Polireda Madali Bezerra de Medeiros escreveu, em despacho datado de 13 de outubro, que liberdade de expressão não pode ser utilizada como salvo-conduto para autorizar a publicação de mensagens com claro cunho vexatório e atentatório à imagem de terceiros. Com base nessa avaliação, o Ministério Público ofereceu ao advogado a possibilidade de um acordo de não persecução penal, medida que permitiria o encerramento do processo sem condenação, mediante condições como retratação pública ou pagamento de multa. O dispositivo é previsto na legislação brasileira para casos de menor potencial ofensivo, desde que o investigado reconheça a prática do delito e aceite as condições propostas. Crisóstomo, no entanto, afirmou que rejeitará qualquer acordo e que pretende recorrer da decisão na Justiça Federal. Não há crime em manifestar opinião sobre agentes públicos. É um absurdo criminalizar críticas a autoridades. Veja algumas de suas falas sobre Alexandre de Moraes e o STF. Depois que o extremo-ministro Barroso disse que militou dentro do judiciário para combater e derrotar o bolsonarismo, o extremo-ministro Alexandre de Moraes disse que vai combater a direita e que a direita é um perigo para a democracia. Ambos os ministros incorrem no mesmo crime de responsabilidade, que é a de atuação político-partidária, que é a de se utilizar do poder do Supremo Tribunal Federal para passar as suas próprias agendas ideológicas. Mas Thomas, e aí, vai ficar por isso mesmo? O que é que dá para fazer? Você pode mandar primeiro uma mensagem, um e-mail, para o seu senador pedindo providências e segundo, uma mensagem para o presidente do Senado pedindo também providências. Somente o Senado Federal pode colocar um freio no perigo, no monstro antidemocrático que se tornou o extremo Supremo Tribunal Federal. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação das tragédias do 8 de janeiro. Essas foram as palavras do ministro da Suprema Corte e um deles que está julgando o caso de uma tentativa de golpe, que não foi uma tentativa de golpe. Eu sempre disse, eu sempre denunciei que o Supremo Tribunal Federal tem atuado e tem punido politicamente e não juridicamente. E ele tem punido politicamente porque o Supremo Tribunal Federal está, neste caso, contaminado por uma coisa que nenhum juiz pode ter. Ele tem um envolvimento pessoal e emocional com a causa. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes pesa a mão, ele não pesa com justiça, mas ele pesa para mostrar aos seus desafetos políticos que ele tem poder. E agora que sai da mão do relator e outros ministros podem julgar e podem debater, provavelmente essa penalidade ela vai sofrer um tempero, ela vai ficar um pouco mais justa. E eu sempre soube que eu estava certo, porque as críticas sempre vinham de quem nada entende de direito penal. As pessoas que são especializadas em direito penal, via de regra, concordavam comigo com uma ou outra ressalva. E aí, agora que veio da própria Suprema Corte o reconhecimento de que julgamos com emoção e não com direito, talvez agora vocês percebam que o que vocês têm aplaudido é vingança e não justiça. Ah, Thomas, mas está na lei. A gente tem que obedecer. Veja, o Holocausto estava na lei. A escravidão estava na lei. O apartheid estava na lei.
Hoje em dia se pune com pena de morte, prevista em lei, a homossexualidade em pelo menos 11 países. Cuba criminaliza, por lei, quem fala mal do governo na internet. Não é porque está na lei, não é porque a lei foi passada de um jeito correto, que essa lei é correta. E cabe à sociedade se rebelar contra leis tiranas. Não adianta a lei ter uma forma democrática e um conteúdo autoritário. Ela só vai ser considerada democrática se toda ela for democrática. Principalmente leis que visam censurar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão tem diversos males, mas todos eles são compensados pelos benefícios que ela pode produzir. Durante o depoimento de hoje, de Bolsonaro e de algumas autoridades sobre o falso golpe, que não teve nenhuma tentativa de golpe, o ministro Alexandre de Moraes resolveu que iria dar continuidade ao interrogatório, ou seja, consignar as perguntas em ata que ele teria para fazer para algum dos depoentes lá. E esses depoentes já tinham dito que iriam exercer o direito ao silêncio. E isso que foi feito pela autoridade judiciária configura inequivocamente o crime de abuso de autoridade. E o mais absurdo ali estavam advogados de pessoas importantes, ou seja, são bons advogados. Ali estava o chefe do Ministério Público, que é o fiscal da lei, ele deveria ter intervido na hora. E ali estavam outros ministros do Supremo que deveriam também ter intervido na hora. Mas todos ali foram coniventes com o cometimento do crime de abuso de autoridade. E seja você Bolsonaro, seja você Lula, ou seja você uma pessoa que pensa, ou seja nenhum nem outro, nós não podemos permitir que as garantias processuais penais e as garantias constitucionais sejam revogadas simplesmente porque um juiz quis. Porque na hora que a gente tem as nossas garantias revogadas, e não pelo menos via parlamento, até por via parlamento seria preocupante, mas via judiciário é ainda mais preocupante, porque nós temos as nossas instituições democráticas, as nossas instituições de direito sequestradas e implodidas, porque as pessoas que ocupam esses cargos estão ignorando o que diz a norma escrita e aplicando vozes da minha cabeça. Então nós temos hoje efetivamente, hoje não, desde o inquérito das fake news que foi aberto à revelia da Procuradoria da República, nós temos um ataque frontal, um ataque incisivo contra o Estado democrático de direito e contra as instituições de direito.